Livro Para Celina com Amor, por Cris Pérez, capítulo 13. O dia em que o mundo parou. O que claramente não sabíamos era que à medida que continuávamos nossas vidas, o câncer continuava crescendo. Agora Yolanda parecia estar em toda parte, determinada não apenas a ter um dedo em cada bolo, mas toda a mão. Ela ficou tão envolvida na gestão da boutique que Celina lhe deu acesso total a todas as contas correntes e cartões de crédito. Francamente, Martim Gomes, o estilista que trabalhou de perto com Celina em seu design de roupas, pode ter sido a primeira pessoa a notar algo estranho em Yolanda. Isso deixou Celina ciente de pequenos detalhes, de exemplos de como Yolanda manipulava as pessoas ou tentava controlar muitos aspectos do negócio. Martim nos disse que alguns dos outros funcionários da boutique também estavam tendo problemas e desentendimento com Yolanda e ameaçavam pedir demissão. Ela é má e controladora, disse ele a Celina. O clima de trabalho era muito tenso. Ela gritava com minhas costureiras e até comigo. Acho que não consigo continuar trabalhando nessas condições. Era verdade que quando Celina começou nas boutiques, ela tinha amigas que trabalhavam para ela. E Yolanda tinha conseguido gradualmente despedir os amigos de Celina. Agora, de acordo com Martim, Yolanda também começou a dizer que eles não deveriam mais ligar diretamente para Celina. Deveriam ligar para ela primeiro. Ela estava agindo cada vez mais como guarda-costas de Celina, como sendo sua assistente pessoal. Quando uma das costureiras de Martim foi até a casa de Yolanda para pegar algo, ela ficou chocada ao ver que as paredes estavam completamente cobertas com fotos de Celina. Eu só acho meio estranho como Yolanda está tentando ficar entre você e todo mundo, disse Martim a Celina. Ela é obcecada por você e eu tenho um pouco de medo dela. As preocupações de Martim deveriam ter sido uma bandeira vermelha para nós. No entanto, como sempre, Celina e eu estávamos tão ocupados que perdemos todos os sinais de que Yolanda estava realmente enlouquecendo. É verdade que Martim era teimoso, como a maioria dos artistas, e também achávamos que, como muitos dos artistas, ele não queria que ninguém lhe dissesse o que fazer. No que diz respeito aos conflitos entre Yolanda e Martim, realmente não achamos que fosse algo tão importante, mas problemas entre duas pessoas com excesso de atitude que lutavam para se destacar. Enquanto isso, Celina continuou a confiar em Yolanda. Na verdade, ela gostava que Yolanda atendesse as pessoas que ligavam para ela e que servisse na barreira entre ela e as boutiques. Ela chegou a dar a Yolanda a chave da nossa casa. Além de cumprir a agenda lotada de apresentações, Celina estava cada vez mais determinada a abrir sua fábrica de roupas e boutique no México, e Yolanda estava ajudando com tudo isso. Bem, como Yolanda era fluente em espanhol, foi ela quem compareceu às reuniões de negócio no México com Celina, algo que eu teria sido inútil, já que eu não era fluente em espanhol e não sabia muito sobre a indústria da moda. Aos poucos, porém, até Celina e eu começamos a perceber que Yolanda estava ficando cada vez mais possessiva e estranha. Quando Celina estava em San Antônio, Yolanda tentava insistir em acompanhá-la a todos os lugares, ou Yolanda ligava para Celina em horários muito estranhos para dizer a ela: temos que ir para Monterrey, porque tal e tal pessoa quer nos conhecer. Temos que ir agora mesmo. No entanto, Celina era fiel, especialmente para qualquer um em seu círculo de família e amigos mais próximos. Ela tentou por muito tempo proteger a Yolanda. Quando Martim disse que alguns funcionários estavam reclamando de Yolanda, Celina disse: eles provavelmente estão apenas reclamando porque Yolanda é a chefe e não querem ouvi-la. Além disso, Yolanda sempre fez o possível para tornar clara o que parecia ser sua profunda devoção a Celina, especialmente quando ela deu a Celina um anel em forma de 2 ovos que Celina colecionava. Celina havia ganhado o prêmio desses ovos alguns anos antes, em uma das nossas viagens a Miami. Estávamos hospedados no hotel intercontinental daquela cidade. E como sempre, Celina insistiu em ir até a loja de presentes. Lá ela viu seu primeiro ovo. Um ovo de avestruz incrustado com ouro e várias pedras preciosas. Nossa, é tão bonito, ela disse. Por alguma razão, Celina ficou fascinada por aquele ovo de porcelana. Então comprei para ela. Ela adorou e desde então continuou comprando e fazendo coleção de vários ovos. Acho que era algo que ela gostava muito porque para ela os ovos representavam o início da vida. Além disso, os ovos eram objetos incríveis, obras de arte feitas à mão. Sua coleção de ovos tornou seu orgulho e sua felicidade. Com o tempo, ela começou a expor sua coleção em nossa casa, em armários com portas de vidros, provavelmente eram centenas de ovos. Claro, Yolanda sabia disso, então quando os membros da equipe da boutique queriam arrecadar dinheiro para comprar um presente para Celina, ela disse a eles para dar o dinheiro a ela, que ela mandaria fazer um anel para Celina. O anel era lindo, um anel de ouro com o ovo de ouro branco.
O ovo tinha 52 deslumbrantes faíscas de diamante embutidas em uma faixa de ouro de 14 quilates, gravada com um S 3 vezes. Eu comprei isso para você, disse Yolanda, sem mencionar o dinheiro que havia pedido aos outros funcionários, ou o fato de ter cobrado o preço do anel $3.000 no cartão American Express da Celina. É um anel de amizade. Celina ficou fascinada com o presente e começou a usá-lo imediatamente. Olha, Cris, disse ela enquanto me mostrava. Você vê como Yolanda pode ser detalhista? Por que não detectamos o câncer? Obviamente. Não o fizemos em parte porque estávamos ainda mais ocupados do que nunca. Nossas apresentações incluíram uma que, por exemplo, era para mais de 20 mil fãs no Anfiteatro Sul. Ela seria a estrela no Six Flags Astroworld em julho e outra com Maz e Emílio Navaira no terceiro Terrano Superfest anual. Em dezembro de 1994, Celina foi a atração principal do baile de Ano Novo de George Brown Convention Center. Em janeiro, ela deu um show em Houston no Livestock Show e no rodeio de Houston Astrodome, para mais de 60 mil fãs. Ela também foi a vocalista do K-Festival em Miami, que atraiu mais de 100 mil amantes da música. Nosso álbum, Amor Proibido, foi indicado ao Grammy de 1994, e Celina gravou um dueto intitulado Donde Quiera que Estás, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot Latin. Nossas oportunidades continuaram se abrindo para Celina. No início de 1995, ela começou a fazer planos para desenvolver uma linha de perfumes. Ela também ficou muito animada quando teve a oportunidade de começar a atuar. Ela realmente queria tentar ser atriz, como todos nós descobrimos por meio de videoclipes e comerciais de TV. Uma atriz totalmente natural diante das câmeras também era muito boa nisso. Um de nossos promotores conseguiu que Celina aparecesse como convidada popular numa novela latino-americana, Duas Mulheres, Um Caminho, para expô-la a um público ainda maior. Celina estava animada com a oportunidade de aparecer na televisão, mas aquela experiência em particular a desapontou. Ela realmente não gostou de interpretar esse personagem que havia sido escrito especialmente para ela, quando o diretor lhe disse que ela deveria beijar um ator que tocava em uma banda. Eu não vou fazer isso, ela disse. Eu sou uma mulher casada e eu simplesmente não consigo, não é correto. Um amigo depois me perguntou se Celina havia se recusado a beijar outro ator por minha causa, mas eu sabia que não era por isso. Não me sentia nem um pouco insegura em relação a ela. Talvez fosse algo mais dela do que por mim. O fato de que eu nunca seria como esses homens possessivos e nunca tentaria controlá-la. Todo mundo estava constantemente fazendo comentários sobre o corpo dela, mas eu nunca reagia a eles porque sabia que esses comentários rudes faziam parte do que você tinha que aguentar para se tornar uma celebridade. Se Celina tivesse decidido que teria que beijar outro ator para desempenhar seu papel de forma mais convincente, eu teria apoiado. No entanto, algo que me enjoou foi um tabloide mexicano publicando durante a aparição de Celina na novela que trazia uma entrevista com o ator que interpretou o principal amor de Celina na novela. O entrevistador fez as mesmas perguntas estúpidas de sempre, incluindo: se você pudesse ficar com alguém uma noite, quem você escolheria? Para o ator responder Celina. Mas eu não me importava com Celina porque eu sabia como ela era. Ela não era de forma alguma uma paqueradora. Ela nem usou sua sexualidade para conseguir o que queria. Ela usou seu cérebro e talento para atingir os seus objetivos. O resto era algo que ela simplesmente carregava consigo quando ela se apresentava no palco. Ela estava satisfeita consigo mesma, então não precisava fingir como outras celebridades fazem, esperando que quando entrassem em uma sala todos se virassem para ela e olhassem com admiração. Celina sempre foi muito natural para se comportar como uma estrela de cinema. A segunda experiência de Celina como atriz foi muito mais divertida que a primeira. Ela foi convidada para desempenhar um pequeno papel como cantora em um filme intitulado Dom Juan de Marco, estrelado por Fire, Johnny Depp e Marlon Brando. Isso realmente nos emocionou, não apenas porque foi uma boa oportunidade para Celina ser vista como muitos cinéfilos que provavelmente nunca tinham ouvido falar da música Terrano, mas pelo alto calibre dos autores envolvidos. Fomos para Los Angeles, onde foi filmada a cena em um hotel, e quando chegamos, Celina parecia muito confiante e calma. Quem estava nervoso era eu. Na hora de subir no palco, descemos para o saguão e lá estava Johnny Depp, que imediatamente veio até nós e se apresentou. Celina continuou muito calma e segura de si, totalmente imperturbável. Ela saiu para fazer sua cena de novo e eu voltei para a sala porque a filmagem estava demorando muito. No final, Celina subiu novamente, exausta, mas feliz. Ei, esse Marlon Brando é um
cara muito legal, disse ela. Pouco depois de Yolanda dar o anel a Celina, as coisas começaram a piorar nas boutiques. Nossos registros contábeis não respondiam ao dinheiro desaparecido. Houve cobranças inexplicáveis em nossos cartões de crédito. Celina começou a perceber essas discrepâncias fiscais porque era ela quem revisava as contas e faturas de sua empresa. Celina contratou sua prima para trabalhar nas boutiques e ajudar ela e Yolanda a expandir esse negócio. Essa prima dela pediu demissão em uma semana, dizendo a Celina que estava chateada com a forma como os membros da equipe relatavam suas vendas. Yolanda disse a Celina para não se preocupar com nada disso. Eu cuidarei desse problema, prometeu Yolanda. Pouco depois, Martim Gomes pediu a Celina que o liberasse do contrato, pois percebeu que não poderia mais trabalhar com Yolanda. Ela está lidando com tudo errado desde o início, disse ele, contando a Celina que Yolanda havia destruído alguns de seus designs originais e não pagou suas contas. Ambas as localidades passaram a apresentar perdas. Yolanda demitia quem não gostasse, por isso o descontentamento dos funcionários era constante. A folha de pagamento havia caído pela metade e os funcionários ainda reclamavam da forma como Yolanda tratava todo mundo. Celina não prestou atenção porque não queria acreditar que uma amiga tão querida como Yolanda pudesse fazer algo que a afetasse. Com o tempo, os funcionários começaram a conversar com Abraham, que por sua vez expressou sua preocupação a Celina sobre o conhecimento de Yolanda em gestão de negócios, ou a falta dele. Ela tentou dissipar essas preocupações considerando-as engraçadas. Papai sempre acha que as pessoas são más, ela me disse. Sabe, ele nunca confia em ninguém. No início de março, porém, não podíamos mais ignorar os problemas em todos os aspectos e negócios em que Yolanda estava envolvida, que era quase todo mundo, e também no fã-clube. Alguns enviavam dinheiros ou cheque para se tornarem sócios do clube, mas nunca receberam as camisas e outros itens que deveriam receber em troca. Então eles passavam a escrever ou ligar para reclamar. Yolanda estava dizendo para eles preencherem os cheques diretamente em seu nome e não no nome do fã-clube. Abraham começou a receber ligações de fãs de Celina desapontados e confusos. Em 9 de março, ele chamou Yolanda aos escritórios da Key Produções para uma reunião privada com Celina e Suzette, a fim de determinar o que estava acontecendo. Yolanda não sabia explicar, disse-me Celina mais tarde. Quando Abraham a questionava, Yolanda repetia constantemente: eu não sei, eu não sei. Abraham disse a Yolanda para deixar a propriedade da família e nunca mais voltar, ou ela seria presa, e ela também o ameaçou a processá-lo. Suzette chamou Yolanda de ladra e mentirosa e expressou seu desgosto por alguém que ela confiava o suficiente para participar do seu casamento, ter feito isso com sua família, especialmente com Celina, que tinha sido sempre tão boa com ela. Enquanto isso, Celina não teve coragem de terminar aquela amizade. De certa forma, Celina era o oposto de Abraham. Ela era tão confiante quanto ele era desconfiado. Ela foi pega entre sentir-se traída e furiosa ao ver Yolanda encurralada em suas próprias mentiras, e a pena que sentiu por essa mulher que um dia considerou uma de suas melhores amigas. Eu acho que de muitas maneiras Celina não podia acreditar em seus olhos, enquanto ela se mostrava como ela era, bem em nossa frente. O que você fará com Yolanda se realmente ela não estiver mentindo? Você não vê o que ela está fazendo? Abraham disse furiosamente. Ele mesmo havia revisado todos os documentos e os terríveis discrepâncias financeiras. Uma pessoa que conta todas essas mentiras só vai continuar fazendo o que ela faz, porque acha que pode se safar. Você tem que proteger a si mesma e ao seu negócio, Celina. Celina sabia que Abraham estava certo. O fã-clube foi o ponto que a levou a mudar de ideia. Para Celina, seus fãs eram sua família, e agora sua família foi afetada. Na manhã seguinte à reunião com Yolanda, o irmão de Abraham, Ed, ligou para dizer que Yolanda estava na Key Productions com um funcionário da boutique de Corpus Christi. Abraham foi imediatamente ao escritório para dizer a Yolanda novamente que ele não queria mais vê-la e ela não era mais bem-vinda em suas propriedades. Nesse mesmo dia, ouvi Celina discutindo com Yolanda ao telefone. Quando Celina desligou, ela disse: "Não posso mais confiar nela." E ela tinha razão. Um dia depois que Abraham proibiu Yolanda de retornar a Key Productions, ela comprou um revólver. Por fim, Celina começou a questionar vários funcionários da boutique sobre o comportamento de Yolanda. Todos lhe contaram que vinha tendo problemas com Yolanda. Além do mais, vários funcionários do salão de San Antônio disseram a ele que parecia que Yolanda estava roubando dinheiro. Yolanda até se envolveu na linha de perfumes de Celina, escolhendo amostras de Leonard Wong, o homem com quem ela trabalhou na criação de perfumes, mas nunca os deu a Celina. "Eu não acredito que isso está acontecendo", Celina me disse, desconsolada porque isso já vinha acontecendo há muito tempo.
Enquanto nós, ignorantes de tudo, estávamos em turnê. Eu deveria demitir Yolanda, mas ela tem alguns papéis que eu realmente preciso para a nossa declaração de impostos. Não quero afastá-la completamente e correr o risco de perder esses registros. E o que você quer fazer? Eu perguntei a ela. Eu sabia que Celina não queria Abraham envolvido. Este era o seu negócio e ela queria resolver seus problemas de forma independente, sem a ajuda de sua família. Eu estava convencido de que não eram registros de vida ou morte. Provavelmente eu simplesmente havia contratado alguns advogados para tentar fazer com que Yolanda os entregasse. Mas também sabia que Celina não deixaria pedra sobre pedra. Celina era teimosa, o que contribuiu em parte para ser notável seu sucesso profissional. Ela só queria que Yolanda devolvesse o que era legalmente nosso antes de desconsiderar a mulher em que ela havia confiado tão completamente. Celina e eu consideramos diversas soluções possíveis, desde demitir Yolanda imediatamente até contratar um investigador particular. Finalmente, Celina disse: não posso deixar que Yolanda descubra que suspeitamos que ela usou indevidamente nossos cartões de crédito ou que roubou dinheiro de nós. Duvido que ela realmente tenha alguma prova de que não está roubando, como insiste. Mas precisamos que você devolva os documentos da empresa para impostos. Não podemos deixá-la saber que estamos planejando demiti-la. Não, ainda não, eu concordei. E foi aí que o verdadeiro jogo do gato e rato começou. Nas 2 semanas seguintes, Yolanda continuou a insistir que tinha provas de que não havia roubado nada. Mas toda vez que Celina se encontrava com ela para ver recibos e outros papéis que pudessem provar a inocência de Yolanda, por algum motivo Yolanda nunca trazia os papéis corretos. Por volta de 15 de março, Celina me disse que iria se encontrar com Yolanda em um restaurante nos arredores de Corpus para conseguir os documentos que precisávamos. Por que você não pode trazer os papéis para as boutiques? Perguntei para ela. Ela está com medo, disse Celina. Yolanda não quer vir a Corpus porque diz que tem recebido telefonemas ameaçadores. No restaurante, elas sentaram no carro de Celina porque Yolanda estava muito nervosa para entrar. Yolanda deu a Celina praticamente todos os papéis de que precisávamos para os nossos negócios, embora alguns estivessem faltando. Talvez eu devesse procurar emprego em outro lugar, disse Yolanda. Isso já é demais para mim. Duvido muito que Yolanda estivesse realmente pensando em renunciar. Ela estava apenas tentando manipular Celina, e Celina realmente sentiu pena de Yolanda, porque sua velha amiga parecia tão inconsolável. Ao mesmo tempo, Celina tinha seus próprios motivos para fingir que ainda acreditava na amizade de Yolanda. Ela ainda estava determinada a recuperar nossos papéis. Comparando rapidamente as alternativas, Celina decidiu que era melhor assumir uma posição conciliatória, pelo menos por enquanto. Não, disse Celina a Yolanda. Por favor, não desista. Preciso de você para o negócio do México. Eu realmente preciso de sua ajuda. Você não pode desistir, não quando estamos tão perto. Assim que Celina disse isso, o comportamento de Yolanda mudou completamente. De um momento para o outro, ela recuperou seu bom humor e sua atitude de amiga íntima comigo, rindo como quando ela realmente era, Celina me disse mais tarde. Então Yolanda disse: quer ver algo? Claro, disse Celina. O que é? Yolanda enfiou a mão na bolsa e tirou um revólver. Quando Celina me contou isso mais tarde, tive uma sensação de desânimo. Eu soube então que Yolanda era ainda mais louca do que pensava. Mas que diabos? Eu perguntei para ela. Ela tinha uma arma no carro? Isso mesmo, disse Celina. Mas ela não parecia estar nervosa com isso. Yolanda sacou o revólver e disse que a havia comprado para se proteger. E o que você fez? Eu perguntei para ela. Eu disse a ela que estava pensando em insistir que ela realmente devolvesse imediatamente aquele revólver para onde ela comprou. Os investigadores descobriram mais tarde que em 11 de março, Yolanda havia ido a uma loja de armas que também tinha um campo de tiro chamado Lugar para Atirar em San Antônio. Yolanda disse a uma das funcionárias que trabalhava como enfermeira particular na casa de uma família e que alguns familiares de paciente haviam ameaçado. Ela queria comprar arma para se proteger. Yolanda teve que esperar 3 dias para que chegassem os seus antecedentes. Depois foi pegar o revólver e comprou 20 balas de ponta oca, dessas que abrem rápido. Essas balas causam impacto e causam um dano máximo. No dia seguinte, ela levou o revólver ao restaurante onde iria se encontrar com Celina. Após o encontro com Celina, Yolanda acreditou que elas ainda eram amigas. Ela devolveu a arma ao local onde comprou e disse ao dono que havia mudado de ideia e não precisava mais do revólver.
Às vezes ainda me pergunto se Yolanda não teria sido capaz de atirar em Celina no dia em que ela mostrou sua arma pela primeira vez. Talvez. Tenho um certo complexo de culpa por não ter falado nada sobre essa arma que Yolanda tinha na bolsa em que havia mostrado para Celina. Como Abraham teria reagido? Talvez ele tivesse pedido à polícia para assustar Yolanda e tudo estaria acabado. Ela ainda estaria viva com essas perguntas. Algumas semanas antes, Celina tinha ido trabalhar na K Productions na música Dreaming of You, que se tornaria seu maior sucesso de álbum em inglês, que estávamos programados para lançar ainda naquele ano. Eu ia com ela, mas naquele mesmo dia, Abraham me pediu para trabalhar com o vocalista da banda de rock que ele estava tentando promover. A mesma com quem eu estava trabalhando em nossa casa, Celina me mostrou como deveria soar uma de suas músicas que escrevi para ele. Você se importaria se eu ajudasse seu pai em vez de ir ao estúdio com você? Perguntei a Celina. Não, está tudo bem, disse ela. Faça o melhor que puder com isso. Ela me abraçou, me beijou e disse, eu te amo, Cris. Eu também te amo, respondi. Eu gostaria de poder dizer que tive algum tipo de premonição de que naquele momento minha vida terminaria com Celina e que estava tudo se aproximando rapidamente. Mas eu não senti isso. Eu só fui trabalhar e, no entanto, não tenho nenhum remorso em relação ao que aconteceu mais tarde naquele dia. Trabalhei com o vocalista da banda de rock de Abraham em nosso home studio durante toda a tarde e até tarde da noite. Eu estava com meu celular vibrando em cima do mixer. Eu estava tentando moldar as cordas vocais desse cantor quando o telefone vibrou e era a Celina. Olá, o que você está fazendo? Ela me perguntou. Ainda estou trabalhando, eu disse para ela. Você pode parar um pouquinho e fazer algo comigo? Não, eu acho que não, eu respondi. Por favor, você não pode simplesmente dizer que tem que ir em algum lugar? Celina me perguntou. Eu realmente quero que você venha ao estúdio. Eu poderia dizer isso, mas finalmente estamos fazendo algum progresso, eu disse para me justificar. Eu tenho que trabalhar nisso um pouco mais para terminar, então talvez eu consiga passar por aí, pode ser? O que é tão importante? Eu realmente quero que você venha ouvir uma coisa, disse Celina. É sobre aquela música, Dreaming of You. Eu sabia de qual música ela estava falando, claro, mas não tinha prestado muita atenção na demo que já tinha contido a letra. Eu não tinha ideia do que se tratava. Então tá bom, vou tentar ir, eu disse a ela. Tudo bem, ela respondeu. Eu realmente quero que você venha e ouça o que eu fiz nessa música. Nos despedimos mais tarde, muito mais tarde, depois que o mundo pareceu acabar e meu coração se partiu em dois. Pensei naquela ligação. Gosto de imaginar que Celina estava pensando em mim quando gravou a faixa vocal. Além disso, acho que foi porque Celina nunca me pediu antes para parar e ver o que ela estava fazendo e ouvir algo que estava cantando. Era o que eu deveria ter feito, largar tudo e passar mais alguns minutos preciosos com a minha esposa. Se eu tivesse, meus últimos momentos com Celina poderiam incluir ficar com ela no estúdio e ouvir aquela música dela que expressava tudo o que ela sentia por mim. Ainda sinto alegria quando penso na Celina, que estava pensando em mim enquanto ela cantava aquela música, mas também dilacera minha alma não ter ido àquele lugar onde ela estava. Por que eu não parei de trabalhar para poder ouvir o que minha esposa queria que eu ouvisse? A resposta é simples. Nunca percebi que minha oportunidade de ouvir Celina cantar estava prestes a acabar. No dia 30 de março, Celina e eu estávamos em nossa casa esperando meu pai voltar do centro da cidade. Ele tinha vindo passar alguns dias conosco e ficaria no quarto de hóspedes. Porém, antes que ele chegasse, Yolanda ligou e disse que estava na Daisy em Corpus e que finalmente havia trazido todos os papéis que Celina precisava para os seus negócios. Então Yolanda disse a Celina, apenas venha e eu lhe darei todos os papéis. Não quero ter que lidar com mais ninguém. Ela parecia nervosa, disse Celina quando desligou o telefone. Lembre-se de que ela está sempre inventando coisas, eu disse a ela. E o que te faz pensar que Yolanda está com os papéis dessa vez, quando ela nunca esteve antes? Eu não sei, mas eu estou indo para lá, disse Celina. Bom, então deixe-me levar. Eu fico no carro e você vai no hotel, eu disse a ela. Não quero que você vá lá essa noite sozinha. Levei Celina para o hotel em minha caminhonete e estacionei. Celina desceu e me disse que Yolanda estava no quarto 158. Ela quer que eu vá vê-la sozinha, disse Celina. Eu faço isso e você espera por mim aqui. Tem certeza? Sim, disse ela. Além disso, se você estiver aqui na caminhonete, teria uma boa desculpa para sair de lá rápido. Está bem. A noite foi agradável. Desliguei o motor e abri as janelas. Liguei a rádio, mas quando a Celina demorou a descer, resolvi que era melhor ver o que estava acontecendo. Fechei a caminhonete e segui o caminho que Celina havia feito. A porta do quarto de Yolanda estava aberta e a luz iluminava o vão.
Olhei para dentro e vi Yolanda sentada na cama. Parecia que ela estava chorando. Celina estava parada na frente dela e ela parecia estar muito chateada também. Ei, está tudo bem por aqui? Sim, está tudo bem, disse Celina. Nenhum de nós sabíamos que Yolanda havia voltado à mesma loja de armas em San Antônio alguns dias antes e recomprado exatamente o mesmo revólver que ela havia comprado antes. Não vi o revólver, tudo o que vi foi uma mulher pequena, triste, feia, sentada na cama, não um assassino. Quem sabe? Yolanda talvez tivesse matado Celina naquela noite se eu não tivesse entrado. De qualquer forma, Celina me seguiu até o carro e me disse que Yolanda havia contado para ela que havia sido estuprada naquele dia, horas antes, em Monterey. Como? Eu olhei para ela apavorado. Sim, ela estava tentando me mostrar suas roupas rasgadas, disse Celina. Ofereci-me para levar ao hospital, mas ela não quis, provavelmente porque era mais uma de suas mentiras. Parece-me que Yolanda fez isso consigo mesma. Entramos no carro e liguei. Celina acendeu a luz do teto e começamos a examinar os papéis. Não está tudo aqui, disse ela frustrada. Ainda falta mais papéis, Cris. Deixa-me voltar para dentro e falar com Yolanda novamente. Eu já estava dando ré na van para fora do estacionamento do hotel. Não, vamos embora, eu disse a ela. Você sabe o que vai acontecer se você voltar lá. Yolanda só vai inventar alguma desculpa para explicar porque ela não pode te dar mais nada. Celina respirou fundo, jogou a cabeça para trás e me disse, sim, você tem razão. Quando voltamos para casa, meu pai já havia chegado de San Antônio. Conversamos um pouco e fizemos planos para os dias seguintes. Celina estava fazendo uma lista de compras para o supermercado. Eu estava planejando preparar meu prato favorito de tubarão de barbatana preta. No final, meu pai foi para o quarto de hóspede para desfazer as malas. Voltamos para a cozinha. Celina e eu estávamos pagando as contas. Nós dois tínhamos nossos talões de cheque na mesa da cozinha. Veio isso, fez meu pai rir e foi buscar a câmera. Aqui, disse ele, apontando a câmera para nós. Quero fotos de vocês dois pagando contas como gente grande e se comportando com responsabilidade. Essa foi a última fotografia tirada de Celina viva. Se eu tivesse que escolher minha lembrança mais feliz com Celina, provavelmente escolheria a noite antes dela ser morta. Tudo estava indo tão bem naquela época, como sempre fazíamos. Celina e eu fomos para a cama ao mesmo tempo, nos abraçamos e dissemos o quanto nos amávamos. Naquela noite ela deitou a cabeça naquele lindo lugar no meu ombro e conversamos sobre o nosso futuro. Foi um daqueles momentos em que você está tão apaixonado por alguém e sente que seu amor é retribuído. Fico feliz em ter aquela lembrança de nossa última noite juntos, como um lembrete de como nosso amor era abundante e bom, ou de como nossas vidas eram boas apesar de tudo. O telefone tocou enquanto ainda estávamos deitados. Lá, Celina olhou para mim. O quê? Eu disse para ela. É Yolanda? Como você sabe? Eu perguntei. Celina rolou na cama e pegou o telefone. Depois de responder, ela ouviu 1 minuto e então me disse, adivinha só. Yolanda encontrou os papéis perdidos. Ela quer que eu volte no hotel para pegá-los. Ela quer que eu vá sozinha. Então eu disse, diga a ela que você não vai voltar lá, é muito tarde. Você não vai de jeito nenhum, além disso não quero que vá sozinha. Não, Celina. Então Celina disse ao telefone, não, Cris diz que é tarde demais, estaremos de volta amanhã. Yolanda então começou a falar sobre o estupro. Celina parou e disse, se você quer que eu te leve ao hospital, eu vou. Eu tinha dito isso para você. Quando Yolanda disse que não, ela não queria ir para o hospital. Celina respondeu, sabe por quê? É tarde, nossa conversa acabou, e desligou o telefone. Ela provavelmente pensou que eu estaria com você, e é por isso que ela disse isso. Sim, e ela provavelmente também sabe que se eu levar ela ao hospital, não vou encontrar nada de errado com ela, disse Celina. Talvez eu devesse ir lá de qualquer maneira. Não faça isso, fique aqui comigo, eu disse a ela. Nós cuidaremos de tudo amanhã, ok? Ok, Celina concordou e finalmente nós dormimos. De manhã eu fui acordado pelo barulho de Celina mexendo nas coisas no quarto. Abri um olho e a vi preparando a roupa. Eu não sabia para onde ela estava indo, mas estava com muito sono para tentar adivinhar. Nem pensei no hotel e nem na Yolanda. Celina tomou banho e se vestiu, abriu a porta do quarto. Nesse momento, meu pai abriu a porta do quarto de hóspedes. Celina havia esquecido completamente que ele estava em casa. Ao vê-la, ela deu um grito de medo. Levantei-me da cama. O que aconteceu? Eu gritei. Celina olhou para mim e começou a rir alto, como costumava fazer. Não é nada. Cris, volte para a cama. Sinto muito. Esqueci que seu pai estava aqui. Realmente fiquei assustada. Pude ver meu pai no corredor se desculpando. Eu não queria te assustar. Ele disse a Celina, mas o fato é que ele também parecia bastante surpreso.
Meu pai e Celina conversaram por alguns minutos no corredor. Eu me virei e adormeci novamente. Nem me ocorreu perguntar a Celina por que ela acordou tão cedo. Ela sempre se levantava antes de mim, se vestia, andava pela casa, fazia ligações e ia tomar café. A única coisa estranha naquela manhã foi que o grito de Celina me acordou. A verdade é que Celina estava a caminho do Deizinho. Ela havia falado com Yolanda novamente naquela manhã e estava determinada a levá-la ao hospital para ser examinada após o suposto estupro. Celina era assim, ia acabar com esse assunto e mostrar que Yolanda estava mentindo. Celina me ligou um pouco mais tarde pela manhã para me dizer que havia levado Yolanda para o Hospital Regional dos Médicos. Agora elas estavam voltando para o Deizinho. Cris, não consegui achar as minhas chaves, Celina confessou, então peguei a sua caminhonete e seu celular. Yolanda estava na van com ela e ela falou baixinho para me dizer que os médicos não encontraram nenhuma evidência de estupro. Yolanda já não tinha outra desculpa para obrigar Celina a ficar com ela. Elas estavam voltando para o hotel e Celina voltaria para casa, eu pensei. Talvez finalmente superássemos aquela mulher e suas loucuras. Fui com o pai no carro para comprar o que precisávamos para jantar e outras tarefas. O céu estava nublado e triste naquele dia. Algo me fez deixar de lado as outras coisas que eu tinha que fazer depois de comprarmos os mantimentos. Sabe de uma coisa? Eu disse a meu pai. Vamos para casa. Posso sair de novo mais tarde. Saímos da peixaria onde havíamos comprado o tubarão e fomos para casa. Quando vi que a luz da secretária eletrônica estava piscando, apertei o play e ouvi uma mensagem enigmática de um de nossos amigos DJs no Vale. Olá, Cris, disse. Está tudo bem? Me ligue de volta. Eu me perguntei por que ele não tinha me ligado no meu celular. Então lembrei que Celina estava com o meu celular na caminhonete com ela. Ninguém poderia me encontrar. Havia também outra mensagem. Esta era de alguém que tinha ouvido falar que Celina havia sofrido um acidente e estava ferida. Abri os olhos surpreso. Era comum para Celina e eu recebermos esse tipo de ligação boba, porque a mídia de corpos estava sempre procurando por outra história que pudéssemos contar sobre ela. Eu estava no meu quarto e meu pai estava na sala assistindo TV quando o telefone tocou. Deixei a secretária eletrônica atender a ligação. Ela nunca atendeu imediatamente o telefone. Porém, dessa vez, ouvi a voz da tia da Celina, Dolores, e imediatamente peguei o telefone. O que foi? Eu perguntei. Dolores parecia calma e aparentemente normal, embora sua voz estivesse um pouco mais alta do que normal e soasse um pouco forçada. Celina sofreu um acidente, Cris, disse ela, enquanto sua voz começava a tremer um pouco. Ela está no hospital Memorial. Você deve ir para lá o mais rápido possível. Eu imediatamente pensei o quanto Celina adorava dirigir toda a velocidade. Deve ter sido um acidente de trânsito, pensei. O que aconteceu? Eu perguntei a ela enquanto meu coração batia com tanta força. Celina foi baleada 2 vezes, disse Dolores. Você deve vir ao hospital agora. Desliguei o telefone e corri para a sala para contar ao meu pai sobre a ligação que havia recebido. Eu estava preocupado, mas ainda não estava em pânico. Muitos são baleados e sobrevivem aos ferimentos o tempo todo, ele me disse. A essa altura já estava no carro. Em voz alta eu disse a meu pai, droga, por que ela teve que ir para aquele hotel sozinha nesta manhã? Olha o que aconteceu. Meu pai estava dirigindo dentro do limite da velocidade. Ele começou a dirigir cada vez mais rápido, quanto mais perto chegávamos do hospital. Quando ele entrou no estacionamento do hospital, ele estava dirigindo tão rápido que os pneus do carro cantavam quando ele fez a última curva. Na minha cabeça, é claro, Celina estava viva. Eu entraria no hospital, iria vê-la, levá-la em meus braços. Nunca me ocorreu que minha esposa pudesse morrer, muito menos que ela pudesse morrer antes que eu visse ela novamente. Robert, um dos nossos técnicos de som de turnê, já estava lá. Eu o vi parado na porta da frente fumando um cigarro. Mas ele não disse nada para mim. Meu pai e eu entramos na sala de emergência e fomos imediatamente cercados por um grupo de médicos e enfermeiras. Me levaram para uma sala de espera. Todos já estavam lá. Abraham, Marcela, Suzette e muitos outros familiares. Apenas A.B. estava faltando. Ele já tinha ido chorar sua dor sozinho. Quando os vi, sorri para todos eles, embora meu estômago se apertasse com o olhar em seus rostos. O que foi? Eu perguntei. Onde está a Celina? Abraham olhou para mim com os olhos inexpressivos e disse, Celina faleceu, Cris. Está morta. Eles atiraram nela e ela está morta. Por um momento fiquei parado ali, sem entender o que estava acontecendo, totalmente entorpecido pelo choque. Como era possível que eu não pudesse nem mesmo ver a minha esposa viva novamente? Que eu nunca poderia beijá-la novamente ou senti-la envolver seus braços em volta de mim? Então, comecei a chorar.
sabendo que Celina tinha ido embora, mas sem realmente entender. Demora um pouco para acreditar que alguém se foi para sempre. Você entende, mas não acredita realmente. Agora Abraham também estava chorando. Não sabíamos como ela havia sido baleada. Descobríamos isso muito mais tarde. Então todos os outros começaram a chorar conosco e de repente fui forçado a sair daquele quarto para escapar do muro de tristeza. Isaac, o tio de Celina, o irmão mais novo de Abraham, também estava sentado na lotada sala de espera. Ele deve ter visto o estado em que eu estava porque abriu a porta e saiu comigo pelo corredor do hospital. Havia 2 médicos lá. Um deles me disse: "Lamentamos sua perda. Fizemos tudo o que podíamos." Eu não conseguia falar. Os médicos disseram: "Precisávamos que você venha identificar o corpo." "O quê?" Eu perguntei, incrédulo, ainda sem conseguir aceitar o que estava acontecendo. "O que você está falando? O que eu tenho que fazer?" Isaac disse: "De que você fala? Celina está morta. Por que ele tem que ver o corpo dela?" "Alguém da família deve identificá-la", disse um dos médicos em tom compreensivo e amigável. "É o procedimento normal." "Eu não posso fazer isso", eu engasguei. Eu senti como se fosse desmaiar de tristeza. Eu mal conseguia respirar. Não pude deixar de pensar na expressão de Celina quando ela se virou para olhar para mim e riu naquela manhã no quarto. E me disse para voltar a dormir. Celina se foi. Como ela poderia ter ido? Sinto muito, mas você tem que vir conosco e identificá-la, repetiu o médico. Eu mal podia me controlar até agora, mas eu perdi completamente o controle e comecei a gritar com os médicos. Devo fazer isso agora? Nesse momento, eu gritei. Eu simplesmente não posso fazer isso. Isaac se colocou entre mim e os médicos e disse: Eu posso fazer? Eu posso fazer isso por ele? Você é parente? Perguntou o médico. Eu sou o tio dela, respondeu ele. Os médicos o levaram embora e me deixaram sozinho no corredor chorando. Meu pai me levou para casa do hospital. Não sei a que hora saímos de lá, nem em que ordem as coisas aconteceram. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não estava. Foi como um pesadelo. Percorri todos os cômodos da casa e vi as roupas de Celina na cama e nossos papéis da noite anterior ainda na mesa da cozinha. Entrei no banheiro e vi o roupão de Celina ainda pendurado no varal do chuveiro. Ocorreu-me então que, claro, Celina também não sabia que este seria seu último dia neste mundo. Eu comecei a chorar tanto. Já estava em casa, minha família começou a chegar. Detalhes sobre como ela foi baleada começaram a emergir e se infiltraram em minha consciência sonolenta. Eu sabia que Celina tinha ido ao Deizinho para encontrar Yolanda naquela manhã, que eles a levaram para o hospital e que me ligaram no caminho de volta para o quarto de Yolanda. Houve algum tipo de confronto no quarto do hotel, provavelmente por causa dos registros financeiros perdidos, pouco antes do meio-dia. Quando Celina disse a Yolanda que não podia mais confiar nela, Yolanda havia tirado o revólver de sua bolsa. Quando Celina se virou para sair da sala, Yolanda atirou em minha esposa pelas costas, rompendo uma artéria coronária. Celina atravessou o estacionamento até a recepção do hotel, deixando um rastro de sangue. Então, ela desmaiou no saguão, encharcada de sangue, e pediu às recepcionistas que trancassem a porta. Ela identificou Yolanda e disse a eles que ela era a pessoa que havia atirado nela. Então um deles chamou a ambulância. Os paramédicos tentaram estancar o sangramento interno de Celina e deram a ela RCP. Celina ainda estava viva quando chegaram ao Memorial Hospital. Ela aparentemente havia removido o anel que Yolanda havia lhe dado, porque quando um dos seus paramédicos tentou encontrar uma veia para administrar uma solução intravenosa, a mão de Celina se abriu e o anel caiu. Na ala de trauma do hospital, médicos e cirurgiões tentaram fazer transfusões de sangue depois de abrir o peito e descobrir uma hemorragia interna maciça. Celina morreu pouco depois de 1 da tarde, 2 dias depois do nosso 3º aniversário de casamento. Depois de atirar em Celina, Yolanda correu para sua caminhonete e tentou fugir do estacionamento do hotel, mas a polícia a viu tentando fugir. Agora, enquanto nossas famílias se reuniam na sala de nossa casa, Yolanda estava estacionada em sua caminhonete com a mesma arma apontada para sua cabeça. Ela ameaçou cometer suicídio. Eu não podia ficar naquela sala observando ela recuar, enquanto a polícia tentava acalmá-la e impedi-la de puxar o gatilho. Não pensei que Yolanda fosse fazer isso. Embora eu realmente não me importasse com o que ela fazia, era como se eu tivesse sido sugado para uma nuvem negra e não conseguisse chegar além da minha própria tristeza.
Fui para o quarto e deitei. Depois de um tempo, levantei-me novamente e peguei as roupas que Celina havia usado naquela noite anterior. Ela havia deixado no chão ao lado da cama. Minha família continuou assistindo televisão e vendo todo o confronto com a Yolanda. Ela passaria um total de mais de 9 horas naquela van do lado de fora do Daisy antes de permitir que a polícia a levasse sob custódia. Voltando para o quarto, sentei na cama ao lado de Celina e segurei suas roupas. Eu podia sentir o perfume dela, de repente mais do que qualquer outra coisa. O que eu queria era manter aquele cheiro para sempre. Voltei para a cozinha e coloquei as roupas de Celina em um saco plástico, para que pudesse selar o cheiro. Eu tive que passar pela sala, todos me olhavam de frente da televisão, onde ainda assistia ao confronto entre a polícia e a Yolanda. Eu não sei por que vocês estão olhando para isso, eu disse para eles. Ela não vai se matar. E Yolanda ficava repetindo que sentia muito por ter atirado em Celina, mas eu não acreditei. Eu tinha certeza de que ela só queria ter coragem de puxar o gatilho. Mas ela, como eu, sabia que não. Esta foi apenas uma performance para mostrar que ela estava arrependida. Mas não era verdade. Ela só estava triste de ter sido pega, só isso. Após se render, Yolanda disse aos negociadores que Abraham era o responsável pelo ocorrido. Seu pai me odeia, ela disse à polícia. Voltei para o quarto com as roupas de Celina e segurei a bolsa nos braços, balançando um pouco na beira da cama. Guardei a bolsa com as roupas de Celina por muito tempo. De vez em quando abria um buraco na bolsa e apertava para sentir o perfume dela. Então eu selaria o buraco novamente o mais rápido possível. Eu sabia que só poderia fazer isso algumas vezes, até que não restasse mais nada de Celina.